Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez nós temos do Senhor o privilégio de nos assentar ao redor da palavra do Senhor, de nos colocar diante dele, para aprender um pouco mais a respeito desse evangelho que a gente tem estudado a cada semana, um texto que é tão rico, que tem sido para a gente tão abençoador. O Senhor tem tido paciência conosco e tem ido ponto a ponto, texto a texto, com muita calma, com muita tranquilidade, trazendo para nós ensinos que são, ao mesmo tempo, simples, mas muito profundos e muito valiosos para a nossa caminhada como crentes, para que a gente se torne um pouco mais a cada semana, um pouco mais parecidos com aquilo que o Senhor designou para que nós sejamos, um pouco mais parecidos com Cristo. E hoje eu espero em Deus que seja assim também, que Ele nos ajude e continue nos abençoando, a fim de que a gente alcance mais um degrau nessa nossa caminhada. Vamos orar, vamos invocar o Senhor, pedindo a Ele que nos auxilie, que nos abençoe, que nos oriente mais uma vez na noite de hoje. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te pedir, Pai, que nos auxilie, Deus, que seja conosco nesses momentos de estudo, Senhor, que nos ajude a entender a Tua palavra com simplicidade, Senhor, e a encontrar nela ricas lições para a nossa vida como crente, Senhor, que aquilo que nós temos estudado, Senhor, que aquilo que nós temos visto, Teus servos prepararem semanalmente, Deus, seja colocado em prática por nós. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre curiosos a respeito daquilo que o Senhor tem para nós, Deus, como Teus filhos, como pessoas que pertencem a um reino que é perfeito, que servem a um Deus que é poderoso, a um rei que realmente pode todas as coisas e tem controle total sobre nossas vidas, Senhor. Isso nos alegra, Deus, isso nos enche o coração de esperança, Senhor. Nós te rogamos, faz assim mais uma vez, Deus. Ajuda-nos a falar o nosso coração, Senhor, a fim de que nós sejamos mais uma vez edificados pela Tua palavra, que é tão poderosa, Senhor. Nós pedimos essas coisas, te rogamos todas elas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto de hoje se encontra, obviamente, como nós temos estudado sempre, no Evangelho de Mateus. Dessa vez nós vamos iniciar o capítulo 18 e vamos ver dos versos 1 ao 5. Eu quero ler com os irmãos esse trecho, para essas irmãs que acompanham e que leiam comigo também a palavra do Senhor, que diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Irmãos, é interessante a gente, antes de propriamente ver o texto, lembrar do que os textos paralelos, os textos dos outros evangelhos sinóticos, falam a respeito desse mesmo episódio. A gente vai ver, em primeiro lugar, que Marcos e Lucas revelam que havia acontecido uma discussão entre os discípulos de Jesus, e o motivo é bastante pueril, se você for pegar o pé da letra, é até um pouco ridículo. Eles estavam discutindo entre si sobre quem era o mais importante para Jesus, quem deles era o mais relevante aos olhos do mestre, no plano que o mestre tinha, né? Marcos 9,34 vai dizer que, mas eles guardavam silêncio porque, pelo caminho, haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Lucas 9,46 afirma que levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. E é isso, irmãos. Chega a ser realmente ridículo, mas esse tipo de coisa, a Bíblia deixa bem claro que passou também no coração dos primeiros discípulos, daqueles que foram escolhidos a dedo pelo Senhor Jesus. E esse fato sequer é citado por Mateus. Mateus não toca nesse assunto. Em segundo lugar, tanto Marcos quanto Lucas, eles descrevem que esse questionamento, o tentar entender e trazer a situação à tona, ele parte do próprio Cristo. É Cristo quem pergunta a eles, quem questiona aos seus discípulos sobre esse comportamento estranho que ele percebe estar acontecendo entre eles. Marcos 9,33 diz o seguinte: Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorrieis pelo caminho? Jesus interroga eles diretamente: O que é que vocês estavam conversando pelo caminho?
que é quando a Bíblia fala que eles guardaram silêncio, eles não contam porque na realidade a discussão tinha sido sobre qual deles era o maior para os planos de Jesus. Lucas 9,47 fala que Jesus Cristo na verdade sondou o coração dos discípulos dele. Lucas 9,47 diz que Jesus, sabendo o que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si. Em Mateus, novamente, não toca nesse assunto, em toda essa polêmica que estava se desenrolando por trás das cortinas, né, nos bastidores. Em terceiro lugar, Marcos e Lucas, né, que são os textos paralelos, eles se atêm apenas à palavra de que Jesus fala sobre receber uma criança. Marcos 9,37 diz assim: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. E Lucas 9,48 diz o seguinte: e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. E Mateus até toca nesse assunto, no verso 5. A gente vai ver no verso 5 ele dizer até algo semelhante: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Mas a gente vai ver que esse evangelista, ele se aplica, ele deseja estender um pouco mais sobre o que seria esse receber. Não é uma explicação tão rasa, não é uma conclusão tão rasa que Mateus quer chegar sobre esse assunto. A questão aqui, no final das contas, era o desejo inerente do ser humano de ter algum tipo de destaque, de ser o primeiro, de aparecer antes dos outros, né? De estar num lugar de primazia antes dos seus pais. Isso é inerente a gente faz muito isso. E Mateus revela que Jesus, ele não se agrada desse tipo de comportamento. Para Jesus, esse comportamento é a porta para a entrada de outras coisas piores, como orgulho, como soberba, que podem sim levar um homem à completa destruição. Provérbios 16:18 vai dizer que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então havia entre os discípulos ali, entre aquele grupo, um pensamento coletivo. Nós somos o melhor grupo. Somos o grupo do mestre, somos o melhor grupo. E havia, por conta disso, uma conclusão lógica, um pensamento lógico, né? Uma trilha a seguir naquele pensamento, uma conclusão. Se eles pensavam que eram o melhor grupo, a questão seguinte seria: entre esses que fazem parte do melhor grupo, qual o melhor? Quem é o maioral? E Jesus, então, obviamente, não via isso com naturalidade, nem via isso com bons olhos, e aproveitou a oportunidade para aplicar ali aos discípulos dele, uma lição prática. E segundo Mateus, então, é quando Jesus, ele chama uma criança que estava ali próxima a eles, e a criança, como crianças fazem, é comum para elas, obedece e vem até onde Jesus a chamou, e ele põe a criança no meio da roda daqueles discípulos. A criança se torna o centro daquela lição que Jesus quer falar. E basicamente Jesus ensina aqueles discípulos, afirma para eles que nenhum deles é maior do que aquela criança que estava diante deles ali. E isso por quê, irmãos? Porque naturalmente aquela criança, com sua disposição, com sua obediência infantil, né, inerente a ela mesma, agiu com humildade diante do chamado de Jesus, né? A criança, ela não se conduziu, ela apenas obedeceu quando foi chamada, ela se deixou ser conduzida. E é essa exatamente a lição que Jesus desejava que aqueles discípulos aprendessem, que eles finalmente compreendessem. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês querem provar que são grandes? Então, antes de tudo, tornem-se pequenos. Tornem-se pequenos como essa criança, como essa pessoa que está vivendo a fase em que o ser humano ele é mais dependente em toda a sua vida. É uma situação de dependência completa, né? As crianças não conseguem se manter sozinhas. Elas dependem de cuidado, de orientação, de alguém mais experiente, de alguém adulto. E é isso que Jesus está dizendo a eles. Vocês também dependem de orientação e de cuidado de alguém mais experiente, de alguém mais capaz do que vocês. Então, vocês querem ser grandes, tornem-se assim, como essa criança que está aqui diante de vocês. Ele é direto no verso 3. No verso 3 eu vou repetir para os irmãos, ele diz assim: em verdade vos digo
que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui, Jesus cita alguns verbos que chamam a atenção. Converterdes, né, se não vos converterdes. E converter, ele fala para a gente de uma mudança de caminho, né, de uma mudança de direção, uma mudança de intenção. Eu estava indo em frente, eu converto, eu faço retorno. É assim, até no próprio trânsito. Converter remete a isso. E tornardes, na realidade, quando Jesus fala assim, não vos tornardes como uma criança, aí é uma transformação quase que literal, irmãos. É entender, sim, que abri mão de minha vontade e passei a depender de alguém melhor e mais capaz do que eu, no caso, o próprio Deus. E aqui ele não está falando para os discípulos se tornarem infantis, terem um pensamento atrasado ou imaturo, na realidade, né? Atrasado não, porque tem criança, na realidade, que está muito à frente da gente, mas imaturo. Elas não possuem maturidade para julgar corretamente todas as coisas, todas as situações. Então, Jesus não fala a respeito de se tornar infantil. Ele está falando apenas de ser humilde de espírito, de reconhecer que eu não sou capaz de cuidar de mim sozinho, tem alguém melhor do que eu. Eu faço até instintivamente. A criança não questiona quando ela obedece, ela faz, é criança, é o natural para ela. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Então, para combater o orgulho, para combater a soberba que estava dominando aquele grupo que tinha discussões tolas a respeito de quem é maior ou menor, apenas se convertendo dos maus pensamentos, apenas se tornando como uma criança, humilde de espírito, né, capaz de se deixar liderar, né, capaz de se deixar guiar para o lugar daquele tutor que é mais experiente, que é mais sábio, para o lugar que ele indicar. Na essência da criança está a humildade, né, está a capacidade de depender, justamente por ser incapaz de fazer as coisas só, né? E não só depender, mas aceitar esse estado de dependência sem se debater por conta disso, né? É o normal, é o jeito que a criança é, e é assim que Jesus nos ensina a ser também. Então fica para nós algumas lições, irmãos. A primeira lição que fica para a igreja é que a igreja de Jesus, ela jamais deve ser dominada por orgulho e por soberba. Esses são pecados que, o provérbio já vai dizer, podem levar qualquer ser humano à queda, qualquer igreja à queda. Né? A gente não pode ser levado pelo sentimento de que nós somos os preferidos de Jesus. A gente não pode ter essa convicção. Nós somos amados, mas como Jesus nos ama, muitos outros ele ainda tem a resgatar. Né? Faz parte do nosso trabalho levar a palavra para que esses outros sejam resgatados. Ai de nós, irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse a graça do Senhor, misericórdia que não nos trata como nós mereceríamos ser tratados, sendo enviados ao inferno, e graça que nos dá muito além daquilo que nós merecemos, que é o amor do Senhor, a salvação, o sacrifício de Cristo por nós, a fim que nós possamos ter a eternidade ao lado dele. Isso é misericórdia e graça e nós não merecemos. Ai de nós se não fossem essas características benditas de Deus. Então, em primeiro lugar, a Igreja de Jesus ela não pode ser dominada por orgulho nem por soberba. E, em segundo lugar, cada crente, pessoalmente, como indivíduo, deve ter muito cuidado com altivez e com prepotência e altivez que muitas vezes se manifestam espiritualmente. É como se fosse uma prepotência ou altivez espiritual, que pode vir sim a dominar uma pessoa, a se achar muita coisa porque é espiritual demais. Né? Alguns crentes, às vezes, se permitem acreditar que são super crentes, que são extraordinários nessa área de sua vida e até vão nessa onda de que são especiais além da conta, gostam de transmitir aquela imagem de que são profetas, que entendem Deus de um jeito mais profundo, mais revelador do que Deus se revelaria a outras pessoas. Né? Usam banalmente e sem cuidado, sem muito zelo, a expressão Deus falou comigo. Quando a gente vai ver que na Bíblia as ocasiões em que a gente escuta e vê escrito assim diz o Senhor são muito raras. São poucas e são muito sérias. E a gente precisa ter cuidado como crente para não usar isso como se fosse algo banal. Né? Deus falou comigo, é algo muito sério.
Mas tem gente que usa como se fosse uma coisa muito simples e usa esse tipo de expressão para qualquer coisa. E ainda, além disso, age como se fossem melhores e maiores que os outros crentes, que são só crentes comuns, não são tão espirituais quanto eles. A gente chega a ver essas pessoas agirem como se a caminhada da igreja, o bem-estar da igreja estivesse na mão desses crentes. E não é bem assim, né? Isso é tolice. A gente sabe que a igreja, ela pertence a Deus, que a caminhada da igreja, que a orientação da igreja, que o destino da igreja, que o futuro da igreja, ele já está guardado nas mãos do Senhor, decretado pelo Senhor. Vai acontecer com a igreja aquilo que Deus quer que aconteça. E não aquilo que um crente ou outro acha que vai acontecer porque ele se acha muito bom e muito próximo de Deus. Isso é ilusão, irmãos. A gente tem que lembrar que todos nós somos miseráveis, somos pecadores, e ai de nós, se não fosse o Senhor. Quando a gente caminha, busca ter uma caminhada espiritual com maior afinco, sim para benefício da igreja, mas para benefício próprio, para que a gente não caia, para que a gente caminhe de um jeito que Deus seja glorificado na nossa vida, não para a gente ser melhor do que ninguém. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente busca Ele, quanto mais a gente ora, mais a gente entende o quanto Ele é santo e o quanto a gente é pecador. E aí mais a gente vai querer buscar, mais a gente vai querer orar, mais a gente vai se reconhecer como falho e não como melhor de que ninguém. A gente tem que levar em consideração o exemplo do próprio Cristo, que enquanto esteve aqui em forma humana, nunca agiu com soberba em situação nenhuma, pelo contrário, era Ele quem mais buscava, era ele quem mais estava aos pés do Senhor, quem se importava com aquele que era considerado menor, quem nunca buscou estar caminhando em situações que lhe trouxessem vantagem, mas sempre buscou servir a qualquer pessoa que estivesse ao seu redor. Jesus fazia essas coisas não para aparecer, mas porque ele sabia que eram necessárias para a vida de qualquer crente, e ele deixou o exemplo para a gente. Não era para passar a ideia de ser superior a ninguém, embora ele seja, embora ele já fosse naquela época, sempre foi, mas era para ensinar a gente a comandar corretamente. Então a gente precisa sim, como ele convida nesse texto, como ele ordena nesse texto, se converter, nos tornar como crianças. Nós precisamos ser humildes, nos tornar humildes, sermos servos e estarmos contentes com isso, satisfeitos com isso. Buscar não os primeiros lugares, mas os últimos, a fim de que quem seja glorificado em nossa vida seja Deus, não nós, a fim de que Ele cresça e que a gente a cada dia mais diminua. Em Marcos 9, 35, Jesus diz aos discípulos dele, o texto diz que Ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E esse é um bom conselho. A gente obedecer aquilo que Jesus falou, buscarmos sermos somente servos e servir e obedecer como uma criança faz, com ingenuidade, com simplicidade, sem revolta, sem tentar entender aquilo que está além da nossa compreensão, mas apenas buscando satisfazer aquele que tem o senhorio sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus continue falando ao nosso coração através de sua palavra, que Ele continue nos auxiliando, nos abençoando e a cada semana ministrando um pouco mais de sua palavra aos nossos corações. Vamos orar, vamos agradecer a Deus mais uma vez. Senhor, muito obrigada, Deus, porque mais uma vez o Senhor esteve conosco, misericordiosamente, Deus, ministrando a nossa vida, Deus, falando no nosso coração, para que nós venhamos a nos tornar melhores crentes, Senhor. Ajuda-nos a não ser apenas ouvintes da Tua Palavra, mas a sermos praticantes, Deus, que nossa fé seja operosa, a fim de que tudo quanto nós fizermos, Deus, em cada movimento nosso, o Senhor seja glorificado através de nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a entender, Deus, que o melhor lugar em que nós podemos estar é no centro da Tua vontade, Senhor, e que o Senhor nos chamou não para sermos o centro de nada, Deus, mas para sermos servos, Deus, para sermos simples, para nos comportar, Deus, nos tornar como crianças, Senhor. E é isso que nós queremos ser Teus filhos que confiam num Pai que é maravilhoso, Deus. Nós te agradecemos pela Tua bênção, Senhor, pela Tua bondade para conosco, e te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que o Senhor nos abençoe.